Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. E agora, dando continuidade à entrevista com Marcos, presidente, deixo a condução do CDL Cast de hoje contigo. Bom, então, o IPEM considera as empresas, tem um nível de empresa, uma classificação de cada empresa. Como é que o IPEM enxerga essas empresas? Olha, isso é um ponto importante, né? Quando você trabalha com universos muito pulverizados, e o varejo é existe varejo de uma pessoa, né? Tem empresa que é o eu presa, mas é uma empresa lá. E como tem, né, varejo, milhares de empregados, assim, por diante, tamanho e tal. Então, tem uma pulverização muito grande. Então, é importante você, cada vez mais, trabalhar uma gestão de risco. Modernamente, a gestão de risco é o grande instrumento, até para efeitos de regulamentação, de fiscalização. Se a gente olhar, a Receita Federal faz isso o tempo todo, né? Então, você, quando faz a sua declaração de renda, tem um nível de risco de uma pessoa física, tem um nível de risco da pessoa jurídica, dependendo do patrimônio, você já joga uma lente diferente, dependendo do comportamento, você vai para aquela lista de observação. Então, esses instrumentos a gente começa também a tentar desenvolver e tentar entender, vem cá, quais são as empresas que estão sempre conformes, tá? Fazendo tudo direitinho. Poxa, esse é um grupo. Quem é a empresa que tem um score ruim, né, que tem feito coisas ruins, já receberam multas, já receberam avisos, e você chama para conversar, não vem, né, não quer diálogo, então já é um outro grupo. E através hoje, com os mecanismos de TI, de observação de mercado, de como você monitora o marketplace, você começa a separar esses dois grupos e começa a dar o esforço de acordo. Então, esses empresários, bons empresários que sempre fazem a coisa certa, o que eles precisam é de informação, ajuda, de mostrar qual é o processo, como é que faz, deixar o caminho aberto para tirar dúvidas. Então, isso é uma coisa que eu tenho falado muito com nossos superintendentes regionais: abram as portas da superintendência e recebam os lojistas, as empresas, e tirem dúvidas. Tem gente que tem medo de conversar com o IPEM, porque se eu for conversar com o IPEM, ele já vai usar isso para... Nós estamos mudando muito isso, né? Eu mesmo fiz um evento numa... Deixa eu só, vou interromper, mas por quê? Eu quero aprofundar o negócio. Durante algum tempo, o IPEM, a gente pensava sempre em multa, né? Sempre uma atividade punienda mesmo. O IPEM, a gente via, houve um período que a televisão mostrava muito o IPEM como algoz. E a gente estava conversando que isso tem mudado. Qual que é a tua visão nesse papel, para aprofundar um pouquinho mais? O próprio lojista tem, às vezes, medo de falar com o IPEM, né? Por isso que a gente tem que ter clareza qual é o propósito. O que a gente quer? A gente quer um mercado justo. Então, se a gente quer um mercado justo, o ideal é chegar num ponto que nem precisa mais do IPEM. Então, é até paradoxal isso aqui, né? Então, se a gente quer um mercado justo, o final de tudo é que não tenha multas, não tenha autuação. Tá? Mas isso é bem utópico, porque isso você tem multas e autuação no Japão, tem na Alemanha, tem na Suíça, então não adianta achar que isso vai desaparecer totalmente. Vai precisar. Mas talvez um índice bom de acompanhar é realmente diminuir essa quantidade de autuação. Mas não porque o Estado se torna mais leniente, mas porque ele começa a dar instrumentos para que se cumpra com facilidade os próprios regulamentos. Então, muitas vezes não se preocupa com isso. Então, como é que eu facilito a vida de uma empresa para ela cumprir um regulamento que eu estou impondo? Isso deveria ser uma preocupação constante dos nossos reguladores. E por isso que o IPEM criou recentemente uma área de inovação dentro do IPEM. Então, essas são as perguntas que a gente coloca na área de inovação. Como é que eu ajudo as empresas a cumprir o regulamento? Como é que eu mostro para ela, por exemplo, que ela está conforme? Um exemplo que a gente pode dar: você tem regras, por exemplo, para fazer um anúncio numa plataforma eletrônica. Cadê um validador, um cheque para dizer para a empresa que o anúncio dela está correto? Isso é algo que pode ser desenvolvido. Então, isso está na nossa esteira, trabalhando, até buscando parceiros. Não necessariamente precisa ser o Estado para fazer isso. A gente sabe que o Estado é devagar para muitas coisas, tem suas burocracias, né? Mas tendo empresas, terceiro setor, querendo fazer, o IPEM tem que fazer esse papel de indução e facilitar para que receba essas ajudas. Então, a gente está trabalhando muito com esse conceito de parcerias. Hoje, do jeito que está o mercado,
Se não houver uma parceria entre o setor público e o setor privado, a gente não vai conseguir mudar o panorama. Bom, nesse novo bloco, eu queria te perguntar, como é que o pequeno varejista pode receber essas informações? Somos capilarizados, empresas pequenas, onde às vezes o proprietário, aquele que está tocando a loja, tem múltiplas responsabilidades e às vezes não tem esse tempo necessário. Como é que ele pode buscar isso no IPEM? Como é que nós, como CDLs, como federação, podemos ajudar e fazer com que essas informações cheguem a esse empresário de uma forma mais fluida, mais rápida, mais sintética, de modo que ele possa cumprir? E aí, como você mesmo disse, né? Hoje a melhor coisa que tem é você fazer a coisa certa. Você vai ter mais resultado, vai ter mais confiança, e a gente entende que a comunicação boca a boca do consumidor, dizendo, olha, compre lá, que aquele produto é bom, esse produto, isso faz com que as vendas cresçam. Como é que nós podemos ajudar e como é que ele pode buscar essa informação? Eu quase que vou devolver essa pergunta, Maurício. E por que eu quase que eu vou devolver a pergunta? Porque é uma pretensão de um órgão como o IPEM e das agências reguladoras achar que sabe como o varejo pensa. Esse é um dos grandes erros desse país. O servidor público, em geral, acha que ele sabe tudo. Que ele sabe como a indústria funciona, que ele sabe como a loja funciona, e faz planos mirabolantes, né? Não, você vai ter aqui, vai fazer isso, vai responder isso. Você já entrou numa fábrica para ver isso? Se é assim que acontece? Até a postura do IPEM hoje, a gente tem visitado indústria, comércio o tempo todo. O tempo todo. Nós temos 18 regionais no IPEM, 14 no interior, 4 na capital, 14 no interior. Todo ano eu visito pessoalmente, todas as 18. O geral era o presidente do IPEM nem botar o pé lá. Durante 3, 4 anos de mandato. Eu vou todo ano em todas elas. Mas eu não fico lá dentro da nossa regional. Eu faço, lógico, uma visita regional, ver quais são os problemas. Mas eu já peço para o superintendente regional, já me identifica aí 2, 3 empresas, comércios, para eu poder visitar, para poder entender qual é o público que você está lidando, né? E aí eu tenho visitado fábricas da indústria do alfinete ao foguete. Eu comentei antes, né? Fiz uma visita em Embraer, mas eu fui também em pequena empresa familiar. Visitei outro dia, perto ali de Sorocaba, uma empresa de leite, né? Que são 2 irmãos que são donos da empresa, assim por diante, né? Vendo lá qual é a dificuldade do pequeno produtor de leite. E no varejo também, visitei várias lojas de comércio, supermercados. Então, eu sou muito curioso com isso, porque os insights saem daí. Você vendo como é feita essa operação, você fala, isso aqui não faz sentido fazer desse jeito. E só indo no local que a gente consegue identificar isso. Ou seja, a construção dessa comunicação com o varejo passa muito por quem entende o pensamento do varejo. E uma dificuldade que eu senti no IPEM no meu 4º ano que eu estou lá é conversar com o varejo realmente. Eu consigo conversar individualmente. Quando eu vou lá, faço uma visita, tento entender, meus diretores fazendo a mesma coisa, nossas equipes, mas fazendo de uma forma mais organizada, porque como o varejo é muito pulverizado, você não tem exatamente uma representação do varejo para poder conversar. E aí talvez a própria CDL seja um parceiro estratégico para isso, né? Porque vocês com certeza entendem mais a cabeça do varejista do que a gente. Então, essa construção tem que ser conjunta, né? Por isso que eu falei aqui antes de parceria do setor público e privado. Cada um tem a sua expertise, tem que sentar numa mesa e começar a discutir. Olha, eu preciso passar essa mensagem, queria fazer uma cartilha. Aí, mas a cartilha não funciona porque o varejo ele tem que receber assim assado. Vamos mudar a forma de comunicação. A gente vai ajustando. Agora, quem tem essa percepção? São vocês, são os varejistas, pessoal de comunicação. Talvez isoladamente nenhum deles tenha a resposta, mas em conjunto, e aí que entra o papel da inovação, com certeza a gente constrói formas eficazes, ainda mais se você for girando isso, for melhorando, até chegar num ponto de ter realmente a máxima eficiência nesse processo educativo. E essa educação, o senhor comentou isso, que a própria fiscalização hoje, ela prima pela educação primeiro e depois a aferição da característica do varejo, a multa ser a última. Conta um pouquinho como é que é essa nova dinâmica de olhar o varejo.
A gente tem trabalhado muito a questão do próprio bom senso, né? Então, não é pegar uma coisinha que às vezes está errada ali e a partir daí fazer um carnaval, né? Tanto que a gente tem visto que poucas ações mediáticas do IPEM, essa orientação mesmo, de ser mais assertivo, né? E não criar nenhuma aquela indústria do espetáculo, né? Que às vezes parece que o órgão existe só para multar. Não é por esse caminho, né? Orientar as equipes, olha, procura sempre fazer orientação, e uma coisa que nós implementamos foi o que já está previsto na própria lei, né, do direito à segunda visita. Isso vai bater muito na questão das micro e pequenas empresas e os pequenos varejistas, né? Que, não sendo um caso grave, ele tem direito a uma segunda visita, ou seja, ele tem direito a ser orientado e receber posteriormente uma nova visita do IPEM para ver se ele cumpriu aquela orientação que foi dada. Então, nós já começamos a implementar isso, já está implementado, mudando até alguns procedimentos internos nossos. Então, esse é um ponto para o varejista ter atenção, né? Então, se chegar um fiscal, às vezes está desavisado, olha, lembre-se que eu sou uma pequena empresa, eu tenho direito a uma segunda visita. Quero registrar aqui nessa notificação que você está fazendo. Isso é interessante. Né? Porque eu acho que muitas vezes não sabe, muitas vezes vão usar isso na hora de fazer o recurso de uma autuação. Mas acho que tem que ser antes até de gerar essa autuação. E a gente não controla todo mundo, né? Então, por mais que a gente orienta, pode ser que um dia o fiscal lá não está prestando atenção, já está fazendo uma notificação ali na hora. E aí cabe também um papel ativo do próprio varejista. Olha só, eu sou uma pequena empresa, isso aqui não é grave, você não pode me multar por causa disso, não. Você está indo contra uma lei, né? Eu acho até que é uma lei, acho que até complementar da micro e pequena empresa, enfim. São direitos, né, que a gente está procurando assegurar e até educar. Eu poderia não estar falando isso agora. Se eu estou falando isso agora, é para que o varejista saiba disso e que ele use os direitos dele realmente, se alguma coisa sair fora do que a gente está orientando aqui. Alexandre, uma mudança não digo uma mudança de postura, porque já é prevista, mas é uma mudança de indicação, né, de direcionamento mesmo que é feito para isso. Isso é muito importante. É mais importante na questão de mudança de como o Estado quer modificar e melhorar a sociedade. Isso é muito importante. Tira aquela figura do Estado de polícia, né, de forçar não, mas de criar uma situação onde o empresário é colocado como bandido e numa postura de orientação. Vou te orientar e às vezes melhora até o nível de negócio do empresário. É exemplo do fabricante de panela, né? De repente ele começou a ter uma rentabilidade melhor, um produto com mais qualidade. Então é importante essa tua postura. Para nós, olha, posso até dizer, dizer surpresa também seria muito agressivo com os demais, mas é uma postura que nos dá uma tranquilidade de mudança que está acontecendo, né? Onde o Estado ele quer organizar a sociedade, mas de uma forma educativa, não punitiva, né? Então isso é muito interessante, né? Eu fico contente de escutar essas palavras. E digo, mas eu não tenho nenhum medo de conversar com os empresários, com as empresas, não. Nós temos tentado fazer algumas audiências públicas, né? Até para ouvir. E às vezes, por incrível que pareça, a maior dificuldade é conseguir que as empresas participem, porque eles têm um receio em relação ao IPEM, começamos a levantar isso, né? Mas, por outro lado, olha, agora que o IPEM está querendo construir, estendendo a mão, se vocês não pegarem também, vão perder uma oportunidade, não dá para fazer nada, né? E eu tenho muito isso, que o servidor público, para mim, essa palavra servidor, ela tem um poder enorme. Eu sou servidor dessas empresas. Então, preciso entender quais são esses problemas, o que está pegando, para a gente até, no limite, mudar os nossos procedimentos. Pode ser que a gente está fazendo uma coisa que não faça o menor sentido. Então, nessas visitas que eu tenho feito individualmente, já mudamos procedimentos por causa disso, levamos informações que levou o IMET a mudar procedimentos baseados em insights que a gente tem lá na ponta.
Mas a gente tem que estruturar isso melhor, não pode depender da visita de um presidente do IPEM dentro de uma fábrica para perceber que alguma coisa está errada. Isso aí teria que ter um processo, né, para tratar disso, e isso são construções, né, e essas construções hoje, elas não podem ser feitas dentro de governo, elas têm que ser feitas em parceria. Isso aí eu vou insistir muito, porque eu acredito muito nisso. Aquela ideia de você pega uma sala, junta 4 funcionários, né, 4 servidores públicos, e eles vão mapear e dar solução para tudo, assim, não funcionava 30 anos atrás, muito menos vai funcionar hoje, em que a mudança é tão grande que você pode estar totalmente desconectado do que está acontecendo na realidade. Bom, então, é nossa responsabilidade, seja uma CDL, ou uma associação comercial, ou qualquer outra associação empresarial, de buscar o IPEM e levar os empresários, reunir os empresários, de forma que essas informações sejam disseminadas, que essas práticas sejam introduzidas, e que o relacionamento de consumo seja o melhor possível. Muito obrigado por nos acompanhar até agora. Se ainda não assistiu o Bloco 1, vai lá, busca na lista de vídeo e assista agora. Vale a pena cada segundo, porque o bate-papo desse CDLcast está muito interessante. Se não deu o seu joinha, faça agora também. Esse joinha é muito importante para nós. E aproveite, se está gostando, compartilhe com um amigo, compartilhe com os parentes. E até amanhã no próximo bloco.